Salve Maria! Dia 13 de fevereiro de 2021, na quinta semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 8, no versículo do 1 ao 10. Do Evangelho segundo Marcos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus respondeu-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós nos deparamos neste trechinho do Evangelho, no início do capítulo 8, Jesus que tem compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Porque se a gente dissesse, eu tenho pena, não, pena seria até um sentimento muito pobre e até de um certo modo mesquinho sentir pena de alguém. Nós cristãos, nós que cremos em Jesus, sentimos compaixão, porque sentimos a dor do outro. E de um certo modo não ficamos parados na inércia, mas vamos ao encontro, como o próprio Cristo fez, da necessidade do outro. Com uma palavra, com um conselho, se a possibilidade permite, pode até uma ajuda monetária, pode dar um gênero alimentício, pode dar uma passagem de ônibus, pode levar a um lugar daqui para ali. É sentir a dor do outro. E é isso que Jesus nos ensina. Por isso ele alimenta estes mais ou menos 4.000 homens. Por quê? Porque ele sente a dor do outro. E nós somos convidados a sentir a dor do outro a cada dia. A igreja sempre fez a opção preferencial pelos pobres, pelos esquecidos, pelos marginalizados. E aqui nós precisamos ter muito cuidado. Quando a igreja fala dos pobres, dos esquecidos e dos marginalizados, muitos por aí afora interpretam, que alguém que realmente não teve condições ou recurso, e por acaso cometeu um delito, uma falta, está preso. Não é simplesmente este fato. Porque a sociedade foi incapaz de acolher, a sociedade e o sistema são brutos. Quantas pessoas, catam papelão, catam latinha e têm uma vida digna? Nós não podemos, de forma alguma, pensar que nosso Senhor se agrada com estas realidades. Porque a sociedade me excluiu, eu vou roubar, eu vou matar. E pior ainda, agora na pandemia, tem alguns por aí, que fizeram o quê? Dizem que os encarcerados vão tomar vacina antes do que as pessoas de bem. Por quê? Qual o direito que eles têm, que eu e você não tem? Nós somos cidadãos e pagamos nossos impostos. E eles? Porque são frutos de uma sociedade que não lhes deu oportunidade. Não deu oportunidade porque eles não tiveram caráter. Porque não tiveram uma boa educação e não deram as boas palmadas para consertar. E aqui eu quero dizer, umas palmadinhas e um castigo ajuda. Eu tomei várias palmadas e aqui estou, um homem feito, com respeito, com dignidade, honrando os meus deveres. As famílias querem jogar
as crianças no meio da rua e mandar para o colégio e quer que o colégio forme. O colégio forma intelectuais e não dá educação de base. A educação recebe em casa. Não é? Respeito se recebe em casa. Por isso o nosso Senhor respeitava. Estamos no ano de São José, não é? E ontem o arcebispo abriu este calendário, né, de São José aqui na nossa arquidiocese com a missa na igreja de São José, no bairro São José, na Praça Tobias Barreto, e abriu para nós esta realidade, a beleza da família, a beleza de José, homem justo, que foi capaz de renegar, de abandonar a sua vida para assumir a vida de Cristo, a vida de Maria, uma vocação. Todos nós somos chamados à santidade, mas a gente precisa ter coragem para ser santo. Deixar tudo muitas vezes, mas se não deixar tudo, fazer da sua vida uma doação. Isso mesmo. Ir à missa pelo menos aos domingos, mas se existe a possibilidade de todos os dias ir à missa, confessar-se com frequência, fazer adoração ao Santíssimo, rezar o Santo Terço. É uma vida de santidade que Deus quer de nós. E se a gente vive só no atropelo da vida, a gente vai perdendo o rumo e a direção. Cristo nos chama e quer que cada um de nós viva nesta esperança. Então supliquemos ao Senhor que a cada dia Ele venha em auxílio da nossa necessidade. Jesus tem compaixão de mim e de você. Suplique ao Senhor que Ele te dará a graça e a força do Espírito Santo para seguir adiante. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.